Gente, vou fazer aqui também alguns comentários sobre a lista de exercício de hoje, porque talvez alguém tenha alguma dificuldade, tem exercícios aqui que estão um pouquinho mais elaborados, mas isso é importante para o crescimento, de vocês, tá? Então, eu resolvi fazer alguns comentários aqui para que não fique tão difícil, tão extenso. Então, aqui na número 1, olha só. Calcule a área do fuso esférico e o volume dessa cunha esférica de 45 graus, contidos em uma esfera de raio de 6 centímetros. Então, como é que ficaria essa esfera aqui, ó? O raio dessa esfera aqui tem 6 centímetros, né? Então, essa medida aqui, né, do raio, 6 centímetros. E o ângulo central, aqui, ó, esse ângulo, né, desse corte que foi feito nessa esfera, ele tem 45 graus, tá? Então, vamos calcular o volume e a área desse cunho, desse fuso esférico. A área do fuso, né, a gente vai usar essa fórmula, só substituir o raio e substituir o ângulo aqui, que é 45. Resolvam que nem a gente resolveu nos exemplos, né, que nem eu expliquei no exemplo. Volume, essa fórmula aqui, substitui o raio, substitui o ângulo de 45 e vai resolvendo da mesma forma. Tá? Essa 1 tá tranquila. Vamos para a número 2. A número 2 aqui, ó, se considerarmos uma laranja como se fosse uma esfera de raio R composta por 12 gomos, tá? Imagina que a gente pega essa laranja e divide em 12 partes idênticas, exatamente iguais, né? Qual será a medida da superfície total de cada gomo? Então, olha só, eu desenhei aqui para a gente entender o que acontece. Nós pegamos essa laranja, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja uma laranja, e a gente dividiu ela em 12 partes iguais. Pegamos e dividimos ela aqui em 12, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é descobrir quantos graus, né? Qual é o ângulo que a gente conseguiu aqui em cada gomo que a gente cortou, tá? Se a gente sabe que a circunferência aqui tem 360 graus, né? A nossa esfera tem 360 graus. Se eu for dividir em 12 partes idênticas, é só pegar 360 e dividir por 12. Ó, então, olha só, vamos pegar o 36 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes 12 vai dar 36, não vai sobrar nada. Baixou o zero aqui, 0 por 12 vai dar 0. Não vai sobrar nada. Então, 360 graus dividido por 12 gominhos, a gente vai encontrar 30 graus em cada gomo desse aqui. Beleza? Então, aqui, olha, a gente tem exatamente... Vou botar aqui para ficar bonitinho. 30 graus. Tá legal? Ele tá pedindo pra gente calcular a área disso, né? Para eu calcular essa área aqui, pessoal, só essa partezinha aqui, eu posso usar a área do fuso para calcular a área desse cunho, desse fuso esférico, tá? Peguei a fórmula lá, que é essa daqui, e substituo. Uma coisa muito importante, ele não deu raio. Não tem problema, vocês vão resolver e só vai repetindo o raio como se ele não existisse. É só substituir aqui o ângulo, tá? Que é 30 graus. Pode substituir o valor do π com 3,14 e vai resolvendo. No final, a resposta vai ficar com um raio lá, com um Rzinho, mas não tem problema, tá? Deixa do jeito que tá. Mas tem uma coisa muito importante também. Ele tá pedindo a área total desse gomo. Olha o que acontece, gente. A partir do momento que eu cortei uma parte dessa laranja, quando a gente calcula a área desse fuso, a gente está calculando essa área aqui, não é isso? Tá? Só que se ele está pedindo a área total, a gente tem que calcular essa área aqui e essa área aqui, tá? E o que seria essa área aqui? Se a gente fosse abrir, a gente observaria que isso aqui viria exatamente uma circunferência, tá? Essa parte aqui aberta, olha, a gente abriu, tá? A gente pode observar aqui que a gente tem, né, essa voltinha aqui dessa circunferência, e como se ela tivesse fechada desse jeito assim, né? Formando exatamente uma circunferência. Então, para a gente calcular essas duas partes aqui, seria a área total de uma circunferência. A área do círculo, né? O que seria a área do círculo? A gente já viu essa fórmula também. É π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? Então, é só a gente somar. Substitui aqui o raio, o ângulo, desculpa, que é 30 graus. Aí vai resolvendo, substitui o π. Pode substituir o π também, que a gente não sabe o raio. Aí vocês vão ter dois resultados com R. Aí é só somar os dois, colocar um mais o outro, que vocês vão ter a área total, tá? Desse gomo, dessa laranja, tá? Vai ficar uma resposta meio estranha, mas é assim que vai aparecer para vocês, tá? Quando vocês forem fazer uma prova, isso pode acontecer. A número 3 aqui eu anulei porque tem algumas coisas aqui que eu não falei, tá? Então acho que vai ficar confuso nesse momento, então a 3 ignorem, acho que eu vou até tirar ela da plataforma. E a número 4, olha só, calcule o volume de uma cunha esférica, tá pedindo volume, de 30 graus
de uma esfera com volume de 972 metros cúbicos. Então, aqui ele deu o volume dessa esfera. Então, a gente vai ter que trabalhar com a fórmula do volume da esfera, que a gente viu semana passada, e com a fórmula do cunho da esfera, que a gente está vendo agora. Coloquei as duas fórmulas aqui para a gente começar a trabalhar e entender o que está acontecendo. Essa aqui é a fórmula do volume da esfera que nós já vimos. E essa aqui é a fórmula do volume do cunho, tá? Apenas daquela parte que a gente está vendo hoje. Olha só uma coisa muito interessante aqui. Ele deu o volume dessa esfera. Ele está falando, ele está afirmando que esse aqui é o volume. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente pegar e substituir o volume dessa esfera no V do volume da esfera, que é esse daqui. Nós vimos que o volume da esfera é representado por 4, π r elevado ao cubo sobre 3. Então, onde tem o volume dessa esfera, eu vou substituir o valor que ele deu. Aí, olha só como é que isso vai ficar fácil. Eu tenho um π de um lado e eu tenho um π do outro, não tenho? Corta, vai ficar mais fácil a nossa vida aqui, tá? Então, ficaria aqui 972 igual a 4r ao cubo sobre 3. Aí, aqui eu fiz o seguinte, já fiz direto. Posso colocar um aqui e multiplicar cruzado. Então, 972 vezes 3 vai dar 2.916, igual a 1 vezes 4 aqui, que vai dar 4r ao cubo. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Já que eu já cortei o π. Agora tá fácil. Esse 4 eu vou passar dividindo, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou passar o 4 dividindo, então vai ficar aqui 2.916 dividido por 4 igual a r ao cubo, tá? Essa divisão aqui a gente vai encontrar um número qualquer. Não vai ser isso, mas vamos imaginar que tenha dado r ao cubo, né? Vamos imaginar que tenha dado 300, tá? Não é isso, mas depois vocês dividem e ver quanto que vai dar. Para a gente achar o raio, agora é só pegar esse 3 aqui e passar ele como se fosse uma raiz cúbica para o outro lado, tá? Aí, olha só o que nós vamos fazer. Vocês vão ter que verificar se existe uma raiz cúbica para isso. Já vou afirmando que existe, tá? É um número inteiro. Pensem no número que multiplicado 3 vezes vai dar essa raiz aqui de dentro, tá? Vou dar um exemplo aqui. Raiz cúbica de 8, tá? Vou fazer a faturação de 8 aqui. 8 dividido, dá pra gente dividir por 2, né? Vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui a gente tem o 2 multiplicado 3 vezes, né? Então, a gente pode falar que a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, tá? Como eu tenho aqui, olha, 3 e 3, isso aqui pode cortar e vai ser igual a 2. Então, 2 multiplicado 3 vezes é igual a 8, não é? Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica, desculpa aqui, de 8 é igual a 2, tá? Então, essa é a ideia que vocês vão ter que fazer para encontrar o raio aqui. Achou o raio? Só para achar o cunho esférico vai ficar muito fácil, ó. Fórmula do volume desse cunho esférico. Π, r ao cubo, vocês já vão ter encontrado aqui, então substitui. Aqui o ângulo pode substituir com 30 graus, né? E resolvo a continha que nem a gente fez no número 1. Agora tá fácil, tá? Se vocês não conseguirem fazer isso aqui, me mandem mensagem pro WhatsApp que eu ajudo, tá legal? Mas não tem mistério, é bem tranquilo. A número 4 e a número 5 são igual os exemplos que eu dei na última aula. Vamos aqui para número 5. Aqui a gente tem uma esfera, tá? E ela foi cortada aqui por um plano, tá? O plano pegou e cortou essa esfera bem aqui assim, ó, tá? Ele está afirmando aqui que o raio dessa esfera tem 3 centímetros. A distância do corte desse plano até o centro dessa esfera aqui, olha, é 1 centímetro. E ele está pedindo para a gente determinar o raio, tá? Ao cortar aqui, a gente conseguiu formar uma esfera, tá vendo? Ele está pedindo o raio dessa esfera aqui no corte. Então, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem o R1 que ele está pedindo. Vamos trabalhar, que nem a gente trabalhou naquele exemplo que eu passei para vocês na última aula, com o Teorema de Pitágoras. Lembrando como que é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Aqui nesse caso, né? O maior lado elevado ao quadrado vai ser igual aos outros dois lados elevado ao quadrado. O maior lado aqui é a hipotenusa, que é o 3, né? Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado.
igual aos outros dois elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais isso aqui que a gente quer descobrir, né, que é o R1 elevado ao quadrado também. Aí resolvam por Pitágoras e vocês vão achar isso aqui, tá? Essa 6 é a mesma coisa. Vamos ler aqui para a gente conseguir interpretar isso e ver como é que ficaria o desenho. Considere uma esfera com raio de 2 centímetros. Então, aqui está o raio, tá, dessa esfera, de forma que de raio de 2 centímetros e é cortado por um plano B. Então, ele cortou essa esfera aqui com um plano qualquer. Tá? Seria mais ou menos esse desenho aqui em 3 dimensões. Intercepta essa esfera na forma de que determina uma seção plana com um raio de 3 centímetros. Então, aqui, olha só, na hora que ele cortou esse plano aqui, o raio que se formou foram 3 centímetros. Calcule a distância entre o plano B e o centro dessa esfera. Então, olha só, aqui a gente tem o raio, tá? Ele está pedindo a distância desse corte, olha, do centro aqui, que a gente pode chamar de O, até esse plano aqui. Então, essa é a distância aqui que a gente quer encontrar, tá? Olha só, a gente vai usar a mesma fórmula de teorema de Pitágoras que nós usamos aqui na número 2, tá? Hipotenusa ao quadrado igual aos outros dois catetos elevado ao quadrado. X ao quadrado mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá? Lembrando como é que a gente acha raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Vocês vão precisar disso aqui, tá? Qualquer número elevado ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo, né? Então, vai ficar isso aqui, ó, tá? 3 vezes 3 vai dar 9, tá? Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, por sua vez, né? É igual a 3, já que 3 vezes 3 é 9. Só uma dica aqui para quem não lembra como é que faz isso, tá? E resolvam da mesma forma. Gente, se tiver alguma dificuldade, se estiver muito difícil, por favor, me manda mensagem que eu ajudo, tá? Eu tô aqui para isso, para ajudar vocês, então não se acanhem e mandem mensagem sempre que vocês precisarem.